Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje vamos falar do Motorola Edge 20. O final dos testes aqui foram curtos, mas muito bons. Gostei bastante do aparelho e gostaria de comentar e mostrar tudo que foi feito com ele e quais são as minhas impressões sobre este modelo da Motorola. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então está aqui o Motorola Edge 20, que desta família Edge 20, ele é o intermediário desses, que eu posso até considerar como top de linha, tá? Você tem o Edge 20 Pro, o Lite e esse aqui é o meio do caminho, tá? Então, aqui falando um pouquinho desse aparelho, ele é um aparelho 5G, ele é comercializado e até indicado no próprio site da Motorola como o 5G mais fino do Brasil, né? Um dos mais finos do mundo, com certeza. Tá? Ele tem câmeras excelentes, tem câmeras aqui, a câmera principal de 108 megapixels, tem um super zoom de 30 vezes com estabilização ótica. Tá certo que não é ótico esse zoom, mas consegue fazer um bom serviço, até um terço desse caminho ali, umas 10 vezes ele faz um serviço bem interessante. Nós temos 108 megapixels, como eu disse, uma lente de 85 graus, abertura f1.9. Tá? Seguindo em frente, nós temos uma câmera híbrida, ultra wide e macro, que é essa câmera aqui de baixo, com 16 megapixels, lente de 119 graus e f2.2 de abertura. Então nós temos aqui um sensor principal de 108 megapixels que tirou fotos bem interessantes durante o teste. Nós temos uma tela de 144 Hz, é uma das telas, se não a tela mais rápida que eu vi aí nos últimos tempos, então realmente ó, ela é super fluida, super rápida mesmo. Tá? Uma taxa de atualização bem legal, a tela tem um tamanho de 6.7 polegadas, que é bem legal, é uma tela OLED, realmente bem mais bonita do que a tela do G100, que está aqui em casa, até você colocar um do lado do outro até covardia, né? Porque realmente a tela OLED entrega uma visualização bem mais agradável, né, gente? Ele tem o HDR10 Plus, né? E é um aparelho bem interessante na faixa aí dos R$ 3.500, R$ 3.600, tá? Outro ponto interessante, ele é compatível com a plataforma Red 4, que é o modo DeX da Motorola, que funciona assim espetacularmente bem. Não parece que é praticamente posso chamar de primeira geração, foi lançada no G100, mas é praticamente uma primeira geração e tem um desempenho excelente para fazer videochamada, para jogar, para trabalhar, para fazer tudo que você precisar ali no dia a dia. É realmente uma experiência muito interessante mesmo e é aquela história, vem um chip da Qualcomm, né, gente? Então tem que colocar isso na lista também, tá? Então agora vamos abordar alguns outros pontos interessantes desse aparelho. Primeiro ponto que chamou atenção pra caramba, obviamente, é a caixa, né? Até vou voltar, né? O ponto zero é a caixa. Realmente a caixa vem completa, tem capinha, tem carregador, tem fone de ouvido, tá aqui a capinha. Poxa, é bem interessante ver um aparelho ser tão completo e acho que todos deveriam vir assim. É até triste ver que top de linha já não vem com tudo. Bom, falando de design, então voltando, né, é um design muito bem feito, muito bem acabado, o aparelho tem uma aparência super top. Aqui na parte traseira, você dependendo do ângulo vê um pouquinho de digital, mas elas não ficam tão visíveis assim. Os botões estão super bem posicionados, aqui o botão para ligar o aparelho e também o sensor digital, tá numa posição que obviamente acaba privilegiando quem é destro, mas muito bem posicionada, funciona direitinho. Quem é canhoto pode colocar o dedo indicador da mão esquerda e também vai desbloquear facilmente, tá? Mas eu sinto que ele sai melhor para quem é destro. Mas assim, a taxa de erro é praticamente zero, então isso aqui eu acho muito legal. E ainda tem aquele modo da Motorola de você colocar alguma função aqui nesse botão.
que agora bem na hora da gravação do vídeo não está rolando, mas enfim, dá para você colocar e colocar um menuzinho aqui com algum acesso rápido a alguns aplicativos. Seguindo em frente, então, a tela realmente me agradou bastante, essa tela LED com 144 Hz é assim uma tela fantástica para você utilizar, realmente é bem agradável, tem uma sensibilidade bem legal e funciona super bem, gostei, tela nível Apple, nível Samsung tranquilo, tá? O áudio, eu gostei da qualidade dele, mas ele só sai aqui na parte de baixo. Então, para jogar, ainda assim está numa boa posição, porque a mão não fica sobre esse falante. Mas eu gostaria de ver um som estéreo. Mas, obviamente, pelo preço que nós temos aqui, dá para entender que não podemos ter tudo nessa vida, tá? Mas o áudio é bom e a parte interessante, ele vem com o adaptador para você colocar um fone via P2, via cabo. Então já vem na caixa um adaptador USB tipo C para P2. Então isso, puxa, é muito bom, muito útil e legal para você usar qualquer fone de ouvido mais interessante de repente que você tenha em casa, tá? Bom, câmera frontal, traseira, os modos de câmera, gostei bastante. Eu gosto dessa disposição de menus aqui da Motorola, gosto da capacidade de vídeo e de foto também, tá gravando em 4K, então assim, é bem interessante. Aqui, ó, esses menus que eu tô falando que eu gosto bastante, tá? Então tudo é muito fácil, ó, tem um modo 4K aqui tranquilo, 4K 30 frames, não vai para 30, Full HD eu consigo sim os 60 frames. Pulou para 4K, aí ele não deixa, tá vendo? É a única limitação, mas eu não costumo gravar em 4K 60, então para mim não é algo que me atrapalha. Mas eu gosto muito dessa disposição aqui dos menus. Nós temos um modo macro bem legal e os 3 de zoom aqui que também quebraram um bom galho. Vou mostrar agora algumas fotos noturnas para vocês. Então realmente, ó, gostei bastante dessas fotos. Eu acho que entrega uma qualidade bem interessante, ó. Aqui no escritório, o escritório já renovado, né? Mas com menos coisas. Aqui realmente o modo macro funciona bem, de uma forma bem interessante. Então assim, olha, não tenho nenhuma reclamação com relação à câmera, achei bem interessante. Ao contrário, né, de outros modelos mais antigos, hoje eu posso dizer assim com certeza que a Motorola está entregando resultados muito legais nas câmeras. É aquela história, claro, de repente você pegar um iPhone 12 Pro Max ou um S21 Ultra, você vai ter mais você vai ter um pouco mais de desempenho em baixa luz, mas como é que eu vou dizer para vocês? Não é o dobro melhor, né? Porque é o dobro até o triplo do preço. E não é 3 vezes melhor, tá? Esse é o ponto. É um pouco melhor, sim. Não dá para negar que um top de linha mais caro não vai ser melhor do que um aparelho de R$ 3.500. Mas, é o que eu falo sempre, é o dobro melhor? É o triplo melhor? Não. Então isso é um ponto que a gente sempre tem que ter em mente, né? Será que vale a pena gastar tanto assim, né? 2, 3 vezes a mais para ter algo um pouquinho ali melhor em algumas situações? Não sei, aí fica na decisão de cada um. Bom, falando de desempenho, vamos pegar aqui, ó, vamos lá, desempenho, fiz aqui um benchmark, achei que está dentro da média, um pouquinho abaixo ali do G100, do Moto G100, que tem um processador superior e tem mais memória RAM, então gostei no final das contas desse desempenho, e não tive nenhum engasgo, consegui usar tudo que eu quis aqui sem nenhum problema e com essa tela que além de ser fantástica a qualidade, ela é lisa, ela é fluida e o aparelho não engasga, gente, então isso é bem interessante também e tem que manter sempre isso em mente, tá?
Com relação ao carregador, ao carregamento, a carga acontece de uma forma bem rápida, a bateria dura um dia de uso, não mais do que isso, o dia de trabalho mesmo. E a parte que ficou devendo, mas dá para entender pelo preço do aparelho, é a questão do carregamento sem fio, que não está presente nesse aparelho, tá? A mesma coisa, ele não é o aparelho à prova d'água, tá? Bom, seguindo em frente aqui, não tenho reclamações com relação aos games. Claro, rodou o Grid Autosport, rodou, mas sem ali a fumacinha, sem os detalhes de quebra, né, de carro, de sujeira na pista e tudo mais, tá? Mas rodou, tá? Rodou. E tudo que eu rodei aqui foi liso, foi sem engasgo. A maior parte dos games, tirando o Grid Autosport, consegui jogar com uma boa resolução mais alta. Não tenho nenhum problema de aquecimento. Ele fica, obviamente, um pouco mais quente, porque ele é bem fino, mas dentro do esperado. Não é algo mais quente ali do que qualquer outro aparelho, de não conseguir segurar, como era o S21 Ultra quando chegou da Samsung, né, em casa. Depois das atualizações ele melhorou, mas não é neste nível, tá? Então, realmente, para jogar, joguei tranquilo, sem nenhum grande problema, tá? Tranquilamente. E o ponto que vale a pena comentar: quem tem um monitor em casa e de repente não tem um segundo ali computador, tal, você tem o modo DeX aqui. Então isso aqui, o desktop, o Ready For, que realmente funciona muito bem e assim vira um computador. Você consegue ter uma experiência fantástica de desktop com esse aparelho e gastando R$ 3.500, tá? Então assim, é um ponto super favorável desse celular que vale a pena sim colocar na lista, porque é um diferencial para muita gente e eu já usei no trabalho o modo DeX, no meu antigo emprego, e era o meu computador para minhas coisas pessoais, para não ter que colocar as coisas pessoais no computador da empresa, e realmente me atendeu super bem. Na época era com o Galaxy Tab S6 e também com o Galaxy Note que eu usava na época, tá? Note 10 chegou a ser meu computador nessa época no trabalho. Então realmente o Ready For aqui, que é praticamente um DeX, muito bem montado, muito bem feitinho, eu acho que vale a pena deixar na lista como algo que é um diferencial e tanto para esse aparelho, tá? Então vamos aqui para as conclusões finais deste aparelho. Bom, pessoal, então assim, as minhas conclusões são as seguintes. Primeiro, eu acho que não precisa, isso é ótimo para nós consumidores, tá? Não é mais necessário comprar sempre um top de linha. Você consegue num aparelho dessa faixa de preço aí dos 3,5, uma excelente performance, modo desktop, boa fluidez de tela, jogos, uma boa duração de bateria, que acaba chegando no final do dia, apesar dele ser extremamente fino. Claro, ele dura menos do que o S21 Ultra, por exemplo, tem muito mais bateria, mas ele chega no final do dia, isso que é importante. Tem o carregamento rápido, vem com carregador aí de carga rápida na caixa. Então assim, eu acho que nós precisamos, eu acho que assim, que é para o próprio bem, né, dos consumidores, olhar para outras marcas como a Motorola com um pouco mais de carinho. Esse aparelho aqui, ele realmente é bem completo, tem uma tela maravilhosa, tem um bom desempenho, sem nenhuma reclamação, a tela super fluida, as câmeras estão bem legais, entrega fotos boas. Então assim, para o bem da própria saúde financeira, eu acho que vale a pena começar a olhar para aparelhos como esse aqui. Tá bem bonito, a caixinha é completa, o acabamento é impecável. Então eu acabei gostando até, é curioso, né? Porque quando chegou esse aparelho nas minhas mãos, claro que eu fiquei feliz, agradeço sempre a Motorola por cada aparelho que eles enviam para teste, sou muito grato mesmo, mas sabe quando no fundo eu fiquei pensando, puxa, eu queria que tivesse vindo o Pro, o 20 Pro antes, né? Porque, puxa, o Pro é mais completo, tem umas coisas a mais, ali o zoom ótico maior, tal. Mas quando eu tirei da caixa, a impressão foi super boa e durante todo esse período de teste eu fiquei muito mais feliz do que eu imaginava. Então, assim, eu gostei pela diferença de preço, eu acho que é um excelente aparelho, a tela OLED tá maravilhosa,
Então, no final das contas, gente, assim, a única reclamação que eu poderia fazer desse aparelho, claro, eu entendo a proposta dele, mas é a bateria. Que a bateria chega no final do dia? Chega, mas ali com certo sofrimento, não chega assim lisa, né, tranquila, né, cheia de carga, tá? Então, o único cuidado, você tem que ter ali um carregador por perto, porque pode chegar ali no osso no final do dia, dependendo de como foi seu dia, tá? Então, é o único ponto que me incomodou. O som estéreo, claro, eu acho legal, mas não é uma coisa que, pelo preço, eu entendo, não tem problema nenhum, não ser a prova d'água, carregamento sem fio também, são coisas que, claro, se estão presentes são legais, mas não mata ninguém, e pela diferença de preço, eu acho que dá para abrir mão disso tudo para pagar 1/3 de um top de linha que tem tudo isso. Então pensem nisso, né, gente? Você está levando um aparelho que tem uma performance excelente com 1/3 do dinheiro. Então, acho que a gente tem que começar a cuidar um pouquinho, mais do que nunca, do nosso dinheiro e gastar certinho. Atualizações, me corrijam se eu estiver errado, mas pelo que eu me recordo, são 2 anos, né? 2 viradas aí de atualizações, então vai durar um bom tempo, né? É bastante tempo, porque é uma por ano, geralmente dá para ficar 3 anos até sair um Android que não vai chegar aqui. Então, 2 anos de atualização acho que é bem razoável, não é o ideal, queria que fosse um pouco mais, né? Mas não é ruim, é bom, e é isso, gente. Para ter modo DeX, para ter esse acabamento, boas câmeras, esse conjunto super acertado, né? Por essa faixa aí, pela essa faixa de R$ 3.500, acho que é uma boa compra, um aparelho bem interessante, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.